parece que o dia de hoje será um dia bastante intenso, onde nós iremos relembrar algumas coisas e descobrir outras acerca da reforma. É uma grande alegria estarmos aqui nessa manhã e passar o dia todo aqui pensando sobre isso. Acredito que ao final da noite nós estaremos verdadeiramente entendendo melhor todo esse processo que ocorreu há 500 anos atrás. É uma grande alegria apresentar o Van Edson. O Van Edson já é amigo nosso há 30 anos atrás. Fomos contemporâneos lá no Seminário do Norte. E depois de lá, Deus começa a conduzir cada um para o seu caminho. Mas mais cedo ou mais tarde a gente se encontra, né? Nesses congressos, nesses locais onde a palavra de Deus tem sido estudada. Mas Van Edson, ele é presidente da ABBET, que é o órgão que a Convenção Batista Brasileira possui, né, para organizar todas essas questões de ensinos teológicos no Brasil, do qual o nosso seminário, que é o Setibal, o ano passado ficou aliado à ABBET, que é uma grande alegria para nós, alagoanos, tê-lo. Mas Van Edson também saiu, foi aos Estados Unidos, fez mestrado em educação, dirigiu o seminário de Vitória há algum tempo, hoje é pastor lá em Vitória e tem dado uma grande contribuição. Ele, na verdade, iniciou dando a contribuição no reino aqui em Maceió, porque foi aqui onde ele se tornou pastor e seu primeiro campo foi aqui em Alagoas, lá na Igreja Batista do Trapiche, há 30 anos atrás, mais ou menos, né, Van Edson? Creio que sim, por aí, né? Não é bom nem dizer a data, né? Mas eu falei já. E é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. À noite eu tenho algumas outras informações a fazer sobre a vinda dele e do doutor Reinaldo, que está conosco aqui também, que também vai fazer parte desse dia. A nossa oração é que Deus possa usar o irmão de uma forma poderosa e que você possa falar aquilo realmente que Deus assim colocou no seu coração durante esses dias, que eu sei que você já vem de uma maratona. Eles já fizeram um trabalho semelhante a esse, acredito que quarta-feira, isso lá em Aracaju, e está hoje conosco aqui. Então, Deus abençoe. Mas eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé para a gente orar nesse instante, colocar a vida do pastor Van Edson nas mãos do Senhor. Eu sei que já está, mas vamos fazer essa oração nesse instante. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor tem dado a nós. Nós reconhecemos que a nossa existência depende do Senhor e aprove ao Senhor nessa manhã estarmos aqui nesse dia para discutirmos coisas tão importantes relacionadas à reforma protestante. Mas eu quero nesse instante colocar diante do Senhor a vida do pastor Van Edson Ximenes. Muito obrigado pela vida dele, pelo que ele já representa no teu reino, pelo trabalho que ele já realiza. Mas eu quero pedir ao Senhor que nessa manhã o Senhor venha usá-lo poderosamente para revelar a nós algumas coisas que talvez ainda não tenha sido revelado acerca da tua graça. Fala, portanto, ó Deus, ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Deus te abençoe, querido. Inicialmente a minha palavra é de alegria por estar aqui nesta manhã com vocês. E também de um sentimento de emoção. Retornar aqui 30 anos após o início, né, do meu ministério e da minha vida, somos cercados por emoções grandes. Foi justamente em 1986, dia 3 de maio de 86, aqui no prédio da Junta, onde houve o meu concílio examinatório e assim fui ordenado pastor. Em uma igreja pequena, filha desta igreja, que era a igreja do Trapiche. Ali fiquei por 6 meses, quando então fui para a primeira igreja batista de Vitória, no Espírito Santo. Fiquei por 5 anos, depois começamos a primeira igreja batista Praia da Costa, e em 95 fomos para os Estados Unidos a fim de nos preparar. Mas Deus, na sua presciência, no seu amor e na sua graça, que é o meu tema, me trouxe de volta
E hoje, como presidente da ABIBET, que é a Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico, somos aproximadamente 50 seminários e hoje o Seminário Batista Teológico Alagoano faz parte. São faculdades e seminários. E estamos dirigindo isto por entender também que precisamos de uma reforma teológica, porque perdemos a nossa identidade teológica, precisamos. Estou aqui com o Dr. Reinaldo, que falará depois de mim. Também trabalhamos juntos na Faculdade Teológica, aliás, na Faculdade Batista de Minas Gerais, porque nós temos curso de Direito, Administração e outros cursos mais, e Teologia é um dos nossos cursos. E além de estarmos aqui para compartilhar e viver este momento, quando vamos também voltar os nossos olhos há 500 anos atrás, no marco da Reforma Protestante, também estamos aqui na intenção de estender a mão e trazer algo que possa contribuir para a educação teológica no Estado, como um polo, como uma extensão, enfim, estamos analisando como uma instituição lá pode ajudar os irmãos aqui no Estado. Então, como o pastor Beiris falou, à noite, eu não quero me antecipar a isto, iria de compartilhar com os irmãos sobre este ponto. Eu vou dividir a minha palavra em 3 partes nesta manhã. A primeira é, como sou o primeiro dessa série de reflexões, eu pensei que cabe a mim também trazer algumas questões históricas para que possamos nos contextualizar. Depois falarei basicamente sobre o ponto ao qual me foi proposto, que é somente a graça. E por final eu vou terminar trazendo uma reflexão sobre a necessidade da reforma que eu e você precisamos, que as nossas igrejas precisam. Então minha palavra será dividida em 3 partes. Começo então relembrando, sei que muitos já sabem, sobre a origem da Reforma Protestante. Como disse o pastor Roberto, precisamos relembrar que antes mesmo de Lutero colocar as 95 teses, muitas pessoas lutaram antes dele. Aqui tem alguns nomes: John Wycliffe, Jerônimo Savonarola e João Hus. Esses começaram 300 anos antes de Lutero ter um momento, marco histórico, quando prega as 95 teses. Esses homens morreram queimados por defender uma reforma que se fazia necessária. Reforma é trazer uma nova forma, ao entender que o Evangelho e que o cristianismo estava deformado com o passar do tempo. Os ensinamentos dos discípulos e da palavra haviam sido distorcidos e já não mais observavam e viviam como Cristo ensinou e como os discípulos também ensinaram. O que aconteceu é que durante este período a igreja se perdeu. A igreja cristã foi muito bem até o 3º século, quando Constantino resolve declarar a religião oficial romana cristã. Então o próprio imperador se torna agora o líder da igreja, e então começam as distorções, e durante anos e anos e anos, distorções acontecem. Pode passar? Então ok. O John Hus, ele disse: podem matar o ganso. Em alemão, Hus significa ganso. Mas ele disse: daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. É interessante que 102 anos depois, no dia 31 de outubro de 1517, o que acontece?
depois da morte de João Hus, o monge agustiniano Martim Lutero, seguindo o mesmo ideal, os mesmos pensamentos de Hus e os outros, afixa as 95 teses ali na porta do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg, naquele momento. E é interessante que ele fez isso, é bom lembrar um momento histórico, no dia 31 de outubro, e tem algumas razões específicas. Dia 2 era o dia de finado, e certamente as pessoas, o cemitério era colocado atrás do templo, da catedral, e as pessoas nos dias seguintes passariam por ali para visitar os túmulos dos entes queridos que haviam partidos. E ele parte dessa premissa que muitos ali passariam, e ele escreve realmente as 95 teses e as coloca ali. Agora, qual a razão disto? Quais as razões? E eu quero destacar duas principais. Por Lutero ter escrito as 95 teses. Primeiro, a desmoralização do clero, ao perceber que o clero havia se pervertido na embriaguez, na vida pecaminosa, enfim, o clero havia perdido o poder. E a segunda coisa, a venda indiscriminadas de indulgências. Na época, o Papa, que era Leão X, estava construindo várias catedrais, especificamente a de São Pedro, e precisava de verbas, dinheiros. E é interessante que na época o Papa era mais rico do que muitos príncipes, mas não queria usar o dinheiro dele. Então ele envia principalmente um padre, Tetzel, para divulgar e vender essas indulgências, e que era a compra de perdão. Você, dependendo do dinheiro que você oferecesse à igreja como troca do seu perdão, poderia ser 5, 6, 7, 10 anos, ou mesmo aqueles que haviam morrido, estavam no purgatório, segundo o entendimento da igreja católica, essas indulgências, esses valores comprariam o perdão e a salvação. E isto foi um ponto decisivo para que Lutero rompesse com os princípios da Igreja Católica, ao observar que se fazia necessário voltar aos ensinos e os princípios ensinados pelos discípulos e por Cristo Jesus. A igreja havia se desviado completamente dos seus princípios. Agora, qual então, o que motivou Lutero a determinantemente romper com a igreja e colocar essas 95 teses? Foi a sua descoberta ao ler a carta de Paulo aos Romanos. Ele foi confrontado com a palavra de Deus e percebeu que a salvação só poderia acontecer através da fé em Cristo Jesus. E lendo Gálatas acontece a mesma coisa, como todos os outros que trabalharam na reforma protestante, certamente baseados na carta de Paulo aos Romanos. Este homem agora é confrontado a muitas experiências que aconteceram na vida de Lutero. Uma, por exemplo, em 1505, quando um raio cai próximo a ele, então ele, sensibilizado com aquele momento, ele procura entender ainda mais a palavra de Deus. E temos que entender que este momento é o início daquilo que começou a ser a reforma protestante, e este início é uma antítese da tese da igreja católica, que se pregava que os homens só poderiam ser salvos se fossem e estivessem dentro da igreja, a igreja que tinha o poder. Não somente isso, mas o Papa tinha o poder de perdoar os pecados, e o povo desconhecia a palavra e eram orientados pela palavra do Papa ou pelos concílios. É quando Lutero então escreve de uma forma muito profunda sobre esses aspectos que estavam trazendo a igreja a viver distante
daquilo que era a verdade, precisava de uma reforma absoluta. Agora eu quero destacar que essa reforma inicial, ela não foi teológica, ela foi eclesiástica. Lutero não tinha intenção de sair da igreja, ele queria reformar e mudar algumas questões que, ao entender que eram inverdades e que estava conduzindo o povo de forma equivocada à vida religiosa. Depois dos anos de 1600, alguns teólogos começam a pensar e a reduzir essas 95 teses em 5 pontos determinantes e essenciais para que possamos reconstruir a vida cristã e a vida espiritual na verdade absoluta de Deus. São teólogos que buscam na palavra de Deus trazer de volta à igreja e o povo cristão as verdades dos discípulos, especificamente de Cristo Jesus. E eles resumem estas 95 teses, esses 95 pontos nas solas, que em latim somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. É isso que nós vamos perceber e ver durante esse dia. Acho de suma importância, necessária e indispensável para que eu e você, para que a igreja cristã deste século, do século 21, possa voltar a olhar para 500 anos atrás e perceber que esta reforma foi necessária e que a base da nossa fé e da nossa vida cristã passa por entender estes 5 pontos essenciais para que de fato venhamos a viver a vida cristã na sua plenitude, no seu conhecimento teológico, nas suas implicações eclesiásticas. Enfim, precisamos entender cada um desses pontos, a base desses pontos, e daí prosseguirmos na nossa vida cristã. A mim foi determinado este ponto: sola gratia, somente a graça. Partindo do ponto, e esse foi um ponto decisivo, em que só a graça de Deus poderia transformar o homem, poderia salvar o homem. Não é a igreja em si que tem o poder de trazer este homem de volta. Não é a autoridade papal ou de homem algum. Então, os teólogos reformadores começam a contrapor aquilo que a igreja católica ensinava, que as pessoas seriam regeneradas, transformadas e salvas pelo poder da igreja, ou pela ação e autoridade do homem papal, ou dos demais clérigos da época. É nesse contexto que os historiadores e os teólogos começam a trazer uma confrontação quanto a isto, ao entender que só pela graça que somos salvos, que absolutamente não somos capazes de alcançar a presença de Deus, nem vivermos uma vida espiritual se a graça do Senhor não nos alcança. Que a base não é o homem, que a base não é as doutrinas, que a base não é qualquer outra coisa, mas a fé pela graça dada em Cristo Jesus. E quando lendo Romanos, e vamos passar, primeiro eu quero dizer que Lutero, ao ler Romanos, ele diz que o justo viverá pela fé. Ele encontra absolutamente que a resposta da salvação e da vida cristã é a fé em Cristo Jesus. Mas esta fé só pode ser vivida através da graça, porque Deus é o ativo de todo o processo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz assim: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Havia uma discussão, e nós precisamos entender isto, das duas formas de compreensão da graça de Deus. E nós que somos batistas, nós temos as duas. Nós estamos entre as duas e precisamos compreender basicamente esses dois pensamentos da graça irresistível, que vem de John Calvino, que daí se constrói a teologia da predestinação, e a graça proveniente de Armínio. Precisamos entender esses dois pontos e assim nos posicionar. A graça irresistível, segundo os teólogos daquele tempo, ele dizia que desde o momento que o homem caiu, ele não tem mais condições de decidir seguir ao Senhor. Eles levantam a situação de que a nossa situação passou por uma depravação total quando caímos através de Adão e Eva no jardim do Éden. Que toda a nossa tendência é má, que se tivermos que optar ou tomar uma decisão, não tomaremos por servir a Deus, nem viver na presença do Senhor, porque a nossa inclinação é para o mal, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e mortos nós não temos condições de tomar decisões, ou decisão alguma. A doutrina da graça irresistível não significa que todas as influências do Espírito Santo não possam ser resistidas. Significa que o Espírito Santo sempre quer que pode vencer toda a resistência e também tornar sua influência irresistível. A obra de Deus em trazer-nos a fé. Isso é o que Paulo ensinou em Romanos capítulo 9, versículos de 14 a 18, que fez o seu oponente dizer: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ao que Paulo respondeu: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Romanos 9, 20 e 21. Mais especificamente, a graça irresistível defendida pelos teólogos reformadores se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo, para que sejamos salvos. Se a doutrina da depravação total, segundo eles, como explicarmos? Se assim entendermos, o homem não tem condição alguma de entender e de se voltar para o Senhor. Em João capítulo 6, versículo 44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse trazer é a obra soberana da graça, sem a qual nenhum de nós será salvo da nossa rebelião contra Deus. Outra vez, alguém pode objetar, dizendo: Deus atrai para si mesmo todos os homens, não apenas alguns. Mas o texto também diz: atrairei todos a mim mesmo. No entanto, há algumas questões que devemos considerar. Quando este texto diz a todos, não se refere a todas as pessoas. Jesus disse apenas: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Devemos averiguar contextos semelhantes, como de João, para determinar que todos provavelmente se refira num contexto semelhante a este do capítulo de João, capítulo 11, versículos 50 e 52. Caifás, o sumo sacerdote, falou mais verdades do que eles mesmos sabiam, disse João. Disse assim ele: nem considerais que vos convém que morra
um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. As últimas palavras descrevem o alcançar da morte de Jesus, conforme João a apresenta no Evangelho. Jesus não morreu por um único grupo étnico, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Todos eles, isto é uma referência aos gentios, que Deus atrairia eficazmente a si mesmo. Quando ouvissem o Evangelho, eles são chamados filhos de Deus, porque Deus os escolheu para serem adotados, como Paulo diz em Efésios capítulo. Esta é a concepção e esse é o conceito desta graça irresistível. Quando ela vem sobre mim, só essa graça me faz compreender o poder do Evangelho e a transformação. Agora, quando consideramos a maneira como Paulo descreveu o arrependimento como dom de Deus, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 12, versículo 24 e 25, ele disse: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. A graça irresistível, ela é explicada pelo fato de eu e você, ou de qualquer homem, não ter condições absoluta nenhuma de tomar uma decisão por Cristo. Estamos tão corrompidos e mortos em nossos delitos e pecados, que nós não temos a capacidade. Se Deus não nos escolher, se a graça do Senhor não nos cercar, seremos incapazes de ter a fé e compreender Cristo Jesus. E daí parte porque o Senhor escolheu alguns para serem salvos, outros não. Em contrapartida, Armínio, os teólogos arminianistas defendem a graça proveniente. Quando a graça irresistível fala de que esta graça é um amor especial de Deus, os teólogos arminianistas defendem que o Senhor, pela sua presciência, por conhecer tudo e todos, eles sabem daqueles que responderão positivamente à mensagem do Evangelho e se converterão, e por se converterem pela presciência de Deus, por Deus conhecer o futuro, Ele já então separa alguns para algumas obras específicas, pela presciência de Deus, pelo conhecimento antecipado de Deus. E a graça proveniente diz: assim como o sol ou a chuva cai para todos, assim também é a graça de Deus. Cristo morreu por todos, e o desejo do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. A graça proveniente, ela diz que primeiramente o homem é convertido e depois regenerado, enquanto a graça irresistível diz que primeiro o homem é regenerado para depois ser convertido. Aí eu brinco sempre, às vezes você tem convertidos não regenerados, e às vezes você tem regenerados não convertidos. Como ficamos nesse ponto? Agora, podemos voltar para a história e percebemos que os elementos são os mesmos: arrependimento, fé, graça. O que eu e você nós precisamos nos dias atuais, olharmos o passado, e não podemos esquecer a história que foi tão importante para construir a nossa teologia. Mas como aplicar esta verdade na minha e na sua vida? Ao olhar para as igrejas do século 21, para o cristianismo que estamos vivendo, é notório, é visível que necessitamos também de uma reforma.
em nossas vidas e em nossas igrejas. Nós não podemos parar no tempo e no espaço daqueles que morreram para defender uma teologia e nos orientar para uma vivência com Deus. Nós precisamos tomar uma decisão para viver a nossa própria reforma nos dias atuais, a olhar para o que aqueles homens fizeram, trazendo de volta o cristianismo aos ensinos dos apóstolos e de Jesus. Nós precisamos voltar à igreja, à Bíblia e à palavra de Deus como fundamento para a nossa vida cristã, em reconhecendo a graça do Senhor sobre nós. E aqui quer dizer se a graça é irresistível ou se a graça é proveniente. A verdade é que eu e vocês, nós fomos alcançados pela graça do Senhor, nós fomos transformados por esta graça, e há um objetivo, e eu acredito que o Senhor nos predestinou a todos nós para o quê? Para vivermos para a glória de Deus. Isso eu creio, que o Senhor nos escolheu para parecermos com Cristo e vivermos a vida cristã na sua plenitude. Isso eu creio. Precisamos então aplicar isto como verdades para as nossas vidas. E agora eu quero me contextualizar um pouco em nossa realidade. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 12, versículo 9, Pedro diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que aqui estamos nesta manhã, aqui estamos porque um dia o Senhor nos alcançou de uma forma muito especial, e queremos viver na presença do Senhor. Então, ao observarmos estes textos, ou esse texto, encontramos que primeiramente precisamos reconhecer a nossa origem. O texto diz que nós somos uma geração escolhida, um povo eleito de Deus, um povo escolhido. A compreensão da nossa vida cristã, da nossa teologia, da nossa eclesiologia, enfim, ela passa por questões fundamentais e importantes. Primeiro, o entendimento que o Senhor nos criou. Foi Ele que nos fez. No Salmo 139 diz que o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso assentar. O Senhor conhece os nossos pensamentos antes que haja um deles. Antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor me conhece. O salmista diz que o Senhor nos fez no ventre da nossa mãe. O Senhor nos viu ainda em formação, quando éramos um zigoto, um embrião. O Senhor nos viu ali. O Senhor então nos criou. Somos frutos e consequência deste amor de Deus. A igreja tem que passar primeiramente pelas coisas mais simples e mais básicas, é entender que fomos criados por Deus, que Deus nos criou, e a partir deste ponto eu começo a construir o meu relacionamento com Deus. A segunda é que o Senhor nos salvou. E aí nós concordamos todos, a graça do Senhor. Você pergunta a alguém como você chegou ao arrependimento e à salvação, ninguém vai dizer porque eu fui bom, porque estou bem. Um dos problemas do arminianismo é também ter a obra como companheira da salvação, e sabemos que não é isto. Nós fomos salvos porque o Senhor um dia, com a sua graça e seu amor, nos alcançou, e essa deve ser o início da reforma na minha vida. O Senhor nos criou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou. O Senhor nos transformou como éramos e como somos. O Senhor nos abençoou. Ao observarmos o quanto temos sido abençoados, se começo a ter o entendimento de que Deus me criou, de que Deus me salvou, que a graça dele foi suficiente, que o Senhor transformou a minha vida, e o Senhor nos abençoou e tem nos abençoado para que vivamos a vida cristã.
Também nesse texto diz que a nossa designação é sacerdócio real. Nós fomos separados por Deus de uma forma muito especial. Quando Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos a partir do versículo 14, ele diz: (6, 14 a 18) diz assim: não vos prendais a um jugo desigual como os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, o que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, o que parte tem o crente com o incrédulo, e que consenso tem o santuário de Deus com ídolos, pois nós somos santuários de Deus, do Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisas imundas, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós somos convidados a viver uma vida de separação. No contexto de um cristianismo em que vivemos hoje, se faz necessário que possamos voltar a esses ensinamentos e entender que fomos separados pelo Senhor para viver uma vida diferenciada, e isso hoje já não encontramos, já não há uma diferença entre o cristão e o não cristão. Não existe mais uma separação clara nos nossos atos, nas nossas atitudes. E precisamos resgatar os valores morais e éticos da vida cristã. E a reforma que faz necessária passa por este caminho de um povo separado, de um povo diferenciado, de um povo que glorifica a Deus. Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E na minha concepção eu devo separar a minha vida para a glória do Senhor, para viver na presença do Senhor, sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar vidas e pessoas, para compartilhar o Evangelho. Essa reforma se faz necessária quando olho para dentro de mim e sinto que careço de uma separação completa dos valores, segundo a Bíblia, dos valores do mundo. Há a concepção de um mundo que é dirigido sem a orientação de Deus. Quando o texto da palavra nos diz que quando desejamos ser amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus, significa que nós não podemos acompanhar e viver os princípios estabelecidos pela sociedade, nem os conceitos vividos por aqueles que não têm o Senhor Jesus. Os nossos conceitos precisam ser diferentes, separados. As nossas concepções e a nossa forma de viver se faz necessário ser diferente. Aquela reforma há de impactar a nossa vida, se eu e você passarmos a viver uma vida separada dos princípios e dos conceitos que a sociedade hoje estabelece, porque ela não vive os princípios da palavra de Deus, e eu e você precisamos ver os princípios da palavra de Deus. Quando também Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele nos convoca a uma consagração, a uma dedicação, a uma entrega completa de todo o nosso pensamento, de todo o nosso ser, da nossa família, dos nossos bens, tudo no altar do Senhor. Assim como a igreja no século IV, V e VI, que pregava e dizia que representava a Deus, mas nada tinha a ver com Deus, porque olhava para si própria e seus interesses eram pessoais. A consagração significa a minha entrega incondicional à vontade do Senhor. E mais do que nunca, a reforma que precisamos é que homens e mulheres se levantem e se entreguem plena e completamente ao Senhor.
não de forma parcial, não de forma aparente, como estamos vivendo em nossos dias, não numa vida ambígua, dúbia, paradoxal diante do Evangelho. É cumprir a palavra do Senhor, é aplicá-la de uma forma muito especial. O próprio Jesus disse: quem tem as minhas palavras e as guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O poder da nossa vida está na aplicação das verdades bíblicas através de uma consagração, de uma entrega total. Eu não posso dizer: esta parte eu entrego para Deus, esta não. Este dinheiro é de Deus, este não. Eu não posso viver o cristianismo sábado e domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, viver diferente. Eu tenho algumas pessoas na minha igreja, procuradores e auditores fiscais, e alguém disse: pastor, eu estou muito decepcionado. Eu disse: por quê? Ele disse: as empresas que vou visitar dos evangélicos, e citou algumas igrejas, graças a Deus, sabendo batista, mas não foi batista que ele citou, mas também sabemos que há muitos, eles são muito piores do que aqueles que não professam uma fé evangélica. Caixa 2 e muitas outras coisas, e a gente vê uma disparidade entre a fé professada e a vida. E essa é a grande questão que nos leva a um questionamento, uma reflexão, uma introspecção. Será que a minha vida está consagrada no altar do Senhor? Será que Paulo nos convoca, irmãos, pela compaixão, por amor a Deus? Meus irmãos, diz Paulo, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sinto, mas no meu entendimento eu decidi servir e viver ao Senhor, porque Ele me transformou, e a sua graça me alcançou, e quero viver para Ele. A purificação. A purificação significa exatamente extirpar da minha vida, tirar do meu ser tudo aquilo que desagrada a Deus. Irmãos, quantas vezes no meu entendimento eu compreendo que o que estou fazendo, dizendo, não está agradando a Deus, mas eu insisto em viver desta forma. Isso é pesado para nós e para o cristianismo. Quando o autor aos Hebreus escreve no capítulo 10, versículo de número 22, ele diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essa é a expectativa de Deus, de que quando nos aproximemos dEle, possamos ter a consciência, com um coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, temos um coração purificado da má consciência, dos desejos, dos pensamentos errados. Também o texto nos convida a refletir sobre a nossa versão, a nossa tradução como novo ser. Eu e você fomos alcançados pela graça e transformados pelo poder do Senhor. E antes vivíamos na escuridão da ignorância. E o Senhor agora, a sua luz brilhou em nós, o Senhor nos mostra o que devemos ser e como devemos viver. Não conhecíamos a vontade de Deus, nem conhecíamos os seus planos, mas hoje eu e você nós conhecemos a vontade e os planos de Deus.
Antes vivíamos na escuridão. O Senhor disse assim, o Pedro diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu já não sou mais ignorante acerca da vontade de Deus. Eu já não sou mais ignorante acerca dos planos de Deus. Eu tenho comunhão com Ele, conheço qual é o plano de Deus. Se eu não conheço o plano de Deus para a minha vida, alguma coisa está errada. Se eu não conheço qual é a vontade de Deus para o meu ser, alguma coisa está errada na minha vida com o Senhor. Eu preciso conhecer o plano de Deus e a vontade de Deus, porque a nossa realização completa se passa quando entendemos a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Também passamos da escuridão sentimental de culpa sem conhecer o perdão do Senhor. Nada nos rouba mais a alegria do que o sentimento de culpa. O número de pessoas que hoje, e grande parte, vivem em uma depressão, além das questões do desequilíbrio químico, uma grande contribuição para que pessoas vivam e sintam isto é o fato do sentimento de culpa por ter feito algo ou deixado de fazer algo no passado e não consegue se perdoar. Mas nós conhecemos o perdão do Senhor, que Ele nos perdoou completamente e nos lavou. E a escuridão espiritual, antes éramos escravos do pecado, mas hoje somos filhos de Deus. Nós, irmãos, não podemos mais andar no pecado. O Senhor nos transformou e a graça do Senhor é suficiente para que possamos andar na presença do Senhor. E há um preço. Andar na presença do Senhor significa o abandono completo e total do pecado. Não conviver e não aceitar um dos grandes problemas da teologia dos nossos dias é justamente a falta de confrontação e disciplina das atitudes, dos atos, dos procedimentos dos membros de nossas igrejas, confrontada com a palavra de Deus, para uma transformação e uma reforma total. E para finalizar, a nossa obrigação é uma vida de excelência, como povo de Deus. Como povo de Deus, preciso viver uma vida que glorifique a Deus, mas uma vida de excelência. Nos diz no versículo 10: vós sois, vós que outrora nem eras povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Precisamos viver uma vida de excelência. E eu penso sinceramente que uma vida de excelência passa pelas coisas básicas e simples, muito simples. Não precisamos especular teologicamente. Uma vida de excelência, ela começa em algo muito básico e muito simples. Ela passa primeiramente por uma vida de oração. Uma vida de oração. Momentos a sós com Deus. Na privacidade do meu ser, num canto específico, todos os dias, eu passo um tempo na presença do Senhor em oração. Você faz isso? Eu preciso fazer. Para que a reforma me alcance de forma profunda e completa, a minha vida de excelência cristã passa primeiramente por uma vida de oração. Mas uma vida de excelência, ela passa também pelo estudo da palavra. Quantas vezes nós que somos pastores, nos deparamos com a dura realidade do corre-corre do dia a dia, com tantos compromissos e tantas atividades, que pegamos a Bíblia para apenas elaborar a nossa mensagem e a nossa reflexão
no domingo, na quarta ou na quinta. Penso que nós, principalmente pastores, precisamos determinar um tempo para orar por cada membro de nossas igrejas. Mas precisamos um tempo também de estudarmos a palavra como devoção, ou uma devocional, melhor dizendo. Pedindo ao Senhor que nos alcance e nos fale de forma poderosa através da sua palavra, não como profissional da fé, não como aquele que pega um texto para preparar uma reflexão, mas genuinamente diante de Deus, suplicando misericórdia, dizer: Senhor, me fala, eu sou teu servo, eu preciso de ouvir a tua voz, eu tenho que transmitir algo para o teu povo, não quero transmitir apenas conhecimentos, ou entendimentos humanos, ou ciências humanas, eu quero transmitir a tua palavra e o teu poder, por isso me alcança, Senhor, e diante do Senhor, nos quebrantarmos e chorarmos e orarmos e buscarmos na palavra, que o Senhor nos alimente primeiro e depois sairemos para alimentar o povo de Deus. Quantas vezes, como servos, obreiros, líderes, nós queremos que o nosso povo tenha um nível espiritual elevadíssimo, quando eu não gasto ou investo o meu tempo na oração e na palavra devocional, e quero que o meu povo viva isto. O meu povo não vai viver. Ao assumir o púlpito, devo assumir como resultado de momentos de oração e de quebrantamento e de leitura da palavra, independente do texto que vou pregar na noite ou na manhã. Eu penso que a reforma, que foi justamente um trabalho para dar uma nova forma ao que havia deformado como igreja vamos dizer, nos 12 séculos antes de 1500, porque a igreja foi sadia só até o 3º século, depois as distorções aconteceram. Da mesma forma, precisamos voltar à palavra de Deus, e esses 5 pontos nos ajudarão a entender isto. Eu preciso viver uma excelência como povo de Deus, de forma coletiva, num culto que glorifique a Deus. Sim. E alguém perguntou a Jesus: onde devemos adorar? Aqui ou no monte? E Jesus disse: não importa se ali ou se aqui, o que importa é que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos de uma reforma em nosso culto, no sentido de quebrantamento e de concentração. As igrejas neopentecostais e ex-pentecostais ensinam que as pessoas devem ir para receber algo, bênçãos. São vendas da graça, não com dinheiro, indulgências. Eles pedem dinheiro, mas se vendem sim. Há uma troca. Nós sabemos que devemos vir à igreja para oferecer a Deus, e o nosso culto deve ser uma expressão de gratidão por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. O meu culto tem que ser uma expressão de amor ao Senhor, de obediência a Deus. Eu não estou aqui para receber, eu estou para oferecer ao meu Deus. O culto coletivo é a congregação, é a união de homens e mulheres que unem corações e sentimentos com o único objetivo de glorificar a Deus, de expressar o seu amor e a sua adoração ao Senhor. Eu não estou aqui para receber, eu vim aqui oferecer ao Senhor. E o povo precisa ter esta consciência, que o culto não é simplesmente um momento de autoajuda, ele não pode ser antropológico, não é o homem o centro do culto, mas o culto é cristológico, é Deus no centro, e através de Cristo Jesus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz a prestar um culto em espírito e em verdade. Precisamos de uma reforma no nosso culto, não no sentido litúrgico, não é isso. A reforma tem que ser profunda no coração dos adoradores, para que tenham a compreensão que estão diante de um Deus vivo e poderoso, que Deus não requer nada menos do que o melhor de nós, que a música não pode ser feita a qualquer momento, de qualquer forma. Homens preparados que ensaiaram e treinaram para prestar um culto a Deus. Me dói quando chego em qualquer lugar e uma pessoa diz assim: bem, eu vou cantar, eu não estou muito bem não, eu não ensaiei, mas vou cantar para a glória de Deus, né? Não cante!
Se você não se preparou para Deus, é o melhor para o Senhor. Se você não se preparou, não venha diante do Senhor. E precisamos dessa reforma no coração do indivíduo. Agora, como viver isso no homem líquido, nessa sociedade líquida, em que quando confrontamos como líderes alguém da igreja sobre a verdade, a pessoa diz assim: eu vou sair da igreja e vou para outra igreja. Como fazer onde o coletivo já não é mais importante, mas o indivíduo? Eu venho para a igreja desde que não tenha algo mais importante para fazer, um churrasco ou um encontro social, do ponto de vista humano mais gostoso. O que fazer com o povo? O que fazer com um povo que tem um horário rápido para ir para a igreja e voltar rapidamente, porque não tem muito tempo? Porque se o culto terminar muito tarde, os restaurantes estão cheios. O que fazer com essa realidade do homem líquido que busca os seus próprios interesses e não a coletividade? Você sabe, pastor Roberto, eu passei 16 anos, eu fui pastor na primeira Vitória, primeira da Praia da Costa. E aí fui para os Estados Unidos em 95, e lá fiquei 16 anos. Aí voltei para pastorear. Fiquei perdido nos meus 2 primeiros anos. Eu não podia entender, e o interessante, que eu voltei para pastorear muitos dos membros que eu havia pastoreado há 15 anos anteriormente. E vi uma outra realidade, muito mais difícil de passar, muito mais difícil de conduzir, muito mais difícil de orientar, muito mais difícil. E durante 2 anos eu fiquei: o que aconteceu com o povo de Deus? O que aconteceu com a igreja? Que ao invés de se aproximar do Senhor, ela parece que se distanciou, justamente por esta influência do homem líquido, do homem que ele mesmo é o centro de todas as coisas. Onde as atividades coletivas da igreja são menos importantes do que os meus compromissos pessoais e individuais. Eu não conseguia entender isso, porque a coisa mais importante era estar com o povo de Deus, glorificando a Deus, unindo o meu coração e meu sentimento aos meus irmãos, diante de um Deus vivo e verdadeiro. E eu não percebia e não sentia isso diante do meu povo que eu estava a conduzir, e dizia: o que fazer e o que fazer. Já tem 6 anos que retornei, e confesso que ainda não sei o que fazer, a não ser orar e colocar diante de Deus e suplicar por cada membro, para que o Senhor Deus, Ele mesmo, trabalhe a reforma que precisa no coração deste povo. É muito bonito olhar a reforma protestante. Ela apenas começou com Lutero. É tanto que ele continuou crendo em muitas coisas e vivendo muitas coisas da igreja católica, como o purgatório, por exemplo. E a gente foi progredindo, e outros teólogos foram pensando e refletindo e escrevendo essas reflexões. 500 anos já passaram. Nós não adoramos mais imagens, mas estamos adorando o nosso trabalho, a nossa vida social, cultural, a nós mesmos. Talvez tenha mudado apenas de objeto, mas parece-me que vivemos dias difíceis. Louvado seja Deus por esse povo que aqui está, porque eu sei que no seu coração o seu desejo é viver na presença do Senhor, e eu e você, nós precisamos influenciar outros para viver na presença do Senhor. Sabe, irmãos, vivendo na vontade de Deus diariamente. Eu não tenho como viver diante de Deus no domingo e na segunda, na terça não, na igreja, mas no meu trabalho não, na sexta-feira não, no sábado não. Nós somos convidados a viver uma vida diante do Senhor diariamente, glorificando ao Senhor. Eu preciso viver uma vida obediente à justiça de Deus e dos homens. E eu preciso ser como Jesus. Preciso ter o caráter de Cristo em minha vida. Por isso que em Antioquia, pela primeira vez, a igreja foi chamada de cristãos, pequenos cristos. Tamanha era a semelhança no amor, na comunhão,
que a própria igreja de Jerusalém não vivia e não sabia. E ao perceber que aquela igreja era espiritual pela comunhão, por viver diante do Senhor, pelas bênçãos do Senhor, por estarem se multiplicando as pessoas, os membros, a igreja diz: Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo. Barnabé, quando chega em Antioquia, vê uma igreja fervorosa, aberta. Enquanto a igreja de Jerusalém só pregava para os judeus, uma igreja que agora compartilhava para os gentios e pessoas outras ingressando na igreja. E ele fica vislumbrado, que igreja maravilhosa, tão vislumbrado que vai para Tarsus e chama Paulo, que havia se convertido e voltado para Tarsus, e há 3 anos estava na cidade dele. Disse: Paulo, vem cá, cara, tem uma igreja ali, está arrebentando. Cheguei lá, há uma comunhão entre os irmãos, uma igreja fervorosa, uma igreja aberta, as pessoas entram, eles sentem a presença do Senhor, há um testemunho tremendo, as pessoas começam a ver o poder de Cristo. Vamos lá, para você ver e você também compartilhar, porque você viveu essa experiência. Vem cá, eu não tenho condições de ensinar para aquela igreja, vem ensinar. E fica Paulo e Barnabé durante 1 ano, ensinando a igreja de Antioquia a palavra e dedicando a oração. O meu profundo sentimento e desejo é que a reforma que aconteceu há 500 anos atrás, ou o início desta reforma, ela não nos alcance apenas como um fato histórico de um rompimento com ideologias e ideias equivocadas de uma igreja que se chamava cristã, trazendo o retorno ao princípio dos apóstolos e de Cristo. Que não venhamos a relembrar apenas como fato histórico, marcante na nossa história, mas que nos leve a uma reflexão profunda de pensarmos: como posso fazer para que essa reforma me alcance, que eu seja envolvido pelo poder e por essa graça que vem do Senhor absolutamente, para que eu possa viver na presença de Deus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e coloque sua vida diante do Senhor. Deus te ama, a graça dele é suficiente. Você não está aqui simplesmente pelo desejo, mas a vontade do Senhor, ela tem sido um constante na sua vida, e esta graça tem envolvido totalmente o teu ser. É pela graça que vivemos e sobrevivemos e vivemos a nossa fé e a nossa vida cristã. Nós não temos capacidade em nós mesmos, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós, meus irmãos, e a graça do Senhor. Paulo disse: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da minha soberana vocação, que é Cristo Jesus. Queridos, é hora de reflexão, mas é hora também de compromisso, de dizer: Senhor, eu te amo, eu estou pronto a abandonar as coisas que têm te entristecido, quero viver sob a tua graça e a tua direção, e que a minha vida seja uma vida que glorifique o teu nome, que pessoas vejam Cristo nas minhas ações, nas minhas palavras, e que eu te sirva na minha igreja, que seja bênção para o meu pastor, que eu seja um servo teu, segundo a tua vontade. Senhor, estou aqui pronto a ouvir a tua voz, a entender o teu querer, e mais do que isso, a cumprir os teus ensinamentos e o teu mandar em minha vida. Pai,
diante de Ti nos encontramos nesta manhã, nesse dia tão belo, nesse lugar tão gostoso. Estamos pensando sobre as Tuas verdades, sobre os acontecimentos históricos, mas também bíblicos e do Teu poder em nossas vidas. E diante desta reflexão que nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Teu amor nos cerque, que a Tua graça nos envolva de tal forma que venhamos a fazer a Tua vontade e a cumprir o Teu querer. Ajuda-me, Senhor, a ser sensível à Tua voz e a exercer o papel que eu tenho na sociedade, na família e na igreja, para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe. Algumas perguntas ficaram no ar. E para não ficar com aquele barulho do telefone que caiu, a ligação que caiu, é preciso que elas sejam respondidas. Há um vídeo lá, 2 vídeos na verdade, não? Então coloca um primeiro vídeo para que possam assim acompanhar. E aí talvez seja interessante apagar as lâmpadas agora, não é? Porque aí fica mais escuro e os irmãos vão ver com mais nitidez as respostas às perguntas que foram encaminhadas ao pastor Von Edson, que foi o nosso primeiro palestrante. A graça irresistível é uma linha da teologia que vem de Calvino e seus discípulos, que dizia basicamente que o homem não tem condições de responder à salvação. Ele simplesmente aguarda no processo ativo de Deus. É Deus, na sua infinita sabedoria, que salva o homem. Ele não é participante desse processo. Deus escolhe alguns. Quando a graça proveniente, ela vem de alguém dos seus discípulos, que diz que Deus, a graça do Senhor para todos, e que Deus deseja que todos sejam salvos, e que o homem é coparticipante desta salvação. Ele responde a essa graça e tem participação. Então, basicamente, a graça irresistível, o homem nada participa, Deus é soberano absoluto na salvação desse homem, porque ele não tem condições alguma de responder esse chamado, e a graça proveniente, o homem participa respondendo então ao chamado de Deus. A reforma necessária em nossos dias, ela depende da ação de Deus em nossos corações. Evidentemente que o homem precisa ter o reconhecimento e o desejo desta reforma. Se faz necessário pensar e refletir e mudar na nossa vida. Mas Deus é o ativo neste processo. É Ele que realiza o processo de transformação a nós. Basta apenas que possamos responder positivamente ao Senhor. Mas o pecado que o Senhor perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é você ensinar a Bíblia erradamente, é você não cumprir a palavra. Agora, evidentemente que o crente ele pode cair, e ele pode voltar a viver a vida cristã. E mesmo caindo, não significa que ele perde a salvação. Quando Davi ora ao Senhor, no Salmo 51, ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não havia perdido a salvação, ele havia perdido a alegria da salvação. E nós cremos que salvo para sempre. No momento que você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, você não pode descrer. Assim como o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, um momento histórico, não pode ser redescoberto, foi um momento histórico. A nossa conversão e o encontro com Cristo é um momento também histórico. E vivido essa experiência, eu estou salvo. Agora, eu vou ter momentos de fragilidade, de fraquezas, de erros, de pecado, mas não sentirei prazer e voltarei à presença do Senhor, porque uma vez salvo,
salvo para sempre, porque crê no Senhor Jesus Cristo. O importante é sabermos que a nossa salvação vem pela fé em Cristo Jesus como resultado da graça do Senhor sobre nós. Foi a graça que nos alcançou, foi a graça que nos transformou e nos levou a crer em Cristo Jesus. O Senhor nos alcançou com a sua graça. Não vejo de forma alguma conflitos, mas encontramos base bíblicas tanto para a graça irresistível como a graça proveniente. O mais importante é que reconheçamos que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por meio da fé, não é? E isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o importante é que a graça do Senhor é suficiente para nós, seja ela irresistível, seja ela proveniente. O importante é que vivemos na graça do Senhor.